você aí que está nos vendo, exercite a sua fé, que Deus vai falar com você nesta tarde profética, onde o Espírito de Deus está aqui bradando conosco. E a palavra que o Senhor nos escolheu para falarmos hoje e externarmos para vocês está no livro profético de 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferindo e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Amados, nós conhecemos essa história é assim muito profética, porque para eu poder entender o livro de Samuel, capítulo 30, eu primeiro olhei o 29, e o 29 nos fala de um rei chamado Aquis, que é o rei, le canta labachuri canta rai, ore canta labassuri canta lamanai. Esse livro ele é profético, ele era um rei. E esse rei ia sair com a comitiva. E essa comitiva não gostava de Davi. Davi prontamente, Deus deu um dom maravilhoso para Davi, que era o dom de louvar e fazer com que Saul fosse liberto dos demônios que o atormentavam. Então o que é que nos leva a crer? Que Davi estava no calor da emoção, como muitas das vezes nós estamos, e nós não conseguimos resolver as nossas histórias quando estamos assim no calor da emoção. Então, o rei Aquis disse que ele era da linhagem de Saul e que ele poderia dormir ali. Então, na viração do dia, o rei Aquis olha para Davi e diz: olha, a minha comitiva não quer que você vá para a guerra comigo, porque você é da linhagem de Saul. Saul mata 1000, só que você, Davi, mata 10.000. O inimigo viu a grande potência que era Davi. E você tem visto a potência que você tem sido no reino, através do seu louvor, através da palavra. Davi prontamente voltou a Ziclag. E no ato de ter voltado, porque foi rejeitado pelos inimigos filisteus, simplesmente Ziclag, onde ele reinava, onde ele estava com a sua comitiva, tinha sido saqueada pelos amalequitas. A Bíblia nos diz que o estádio de Ziclag, da cidade de Ziclag, que é sul de Israel, estava caótico. Os amalequitas tinham ordenado a bagunça, a guerra. Eles estabeleceram, levou tudo de Davi, porque Davi se distraiu no meio de uma guerra. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã que está aí me escutando, não se distraia no meio de uma guerra. Na guerra, você pode estar com os nervos à flor da pele. Você pode estar sem direção. Mas se você estiver com Deus, você vai estar numa linhagem. Você vai estar com as guerras e com a autoridade já ganha. A guerra já vai estar ganha para você. Tão somente se você estiver em alinhamento com o céu. Mas se você não estiver, as coisas ruins vão acontecer como aconteceu com Davi. Mas aqui, olha só, aqui no verso 7 do capítulo 30 de 1 Samuel, Davi disse a Abiatar, que era um sacerdote que comandava ele: o sacerdote filho de Amimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E aí você me pergunta, pastora Mariana, por que no meio de uma guerra ele pediu a estola sacerdotal? Para orar. Você tem orado no meio da guerra? Você tem buscado a face de Deus para exercer a autoridade que já veio ortogada do céu para a tua vida, teu ministério, a tua casa? Davi, depois de tudo caído, tudo sem direção, foi que ele teve a consciência, porque ele voltou ao Espírito. Então, Davi foi
e começou a orar. Porque tem guerra que o Senhor quer que você entre, mas tem guerra que o Senhor quer que você saia e Ele vença por você. Foi assim que Davi disse: Deus, eu entro ou não numa guerra? E Davi, com a estratégia celestial, porque tinha orado, Deus tinha dado um comando para Davi. Davi pegou a sua comitiva e foi atrás dos amalequitas. A Bíblia diz que na viração do dia ele saiu com a sua comitiva e no meio do caminho ele encontrou um ribeiro. Nesse ribeiro existia um amalequita egípcio. E esse amalequita olhou para ele e disse: meu senhor me deixou aqui, não me mate. Ele disse: não, eu vou dar de comer e beber. Você entende o processo? Pega essa visão aí, meu irmão e minha irmã que está me escutando. Você precisa dar de comer e beber ao seu inimigo para Deus começar a amontoar brasas vivas sobre vós. Deus precisa entender que você está em alinhamento com o céu. O que é estar em alinhamento com o céu? Ouvindo a palavra, ministrando a palavra através do Espírito Santo de Deus. E ali Davi já tinha orado com a estola sacerdotal, já tinha buscado a face de Deus e Deus tinha dado um comando para Davi. Faça isso no meio de uma guerra. Não se distraia, porque o inimigo pode enfrentar a cidade, enfrentar os seus projetos e tomar ele de você. Davi, quando deu de comer, e Davi, quando deu de beber ao inimigo, ele simplesmente disse o caminho que os amalequitas estavam. Assim, o Senhor pelejou por ele e ele conseguiu tudo de volta. Eu quero te dizer que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Deus vai te dar uma estratégia no meio dessa guerra que você vai estar. A paz do Senhor a todos.